Então, pessoal do Pod Viagem, eu sou o William Pires, estamos aqui mais uma vez gravando em Francisco Beltrão, Paraná, com os nossos colegas Rafael, Eriksen e o convidado especial, o Norton, que veio de São Paulo também, para dar contribuição com as viagens dele, quase 93 países. E hoje o país escolhido pela turma, um país que todos os 4 já foram, foi Argentina, um destino bem procurado por brasileiros. Não, acho que não é o país mais procurado, mas está entre os 5 aí mais procurados por brasileiros, acho que até pela própria proximidade e valor de moeda. Então, começando aqui pelo Rafael, primeira pergunta, Rafael, que também é bem viajado. Rafael, por que você decidiu ir para a Argentina? Cara, eu acho que não só eu, acho que a maioria dos brasileiros costumam ir pela proximidade, pelo preço, pelo baixo custo, tanto de passagem como da própria moeda também, né? Todo mundo só fala em Buenos Aires, né? Você foi para outra cidade lá? Além de Buenos Aires, eu já fui para Bariloche, aprender a esquiar, né? Tentar. Aprendeu? Esquiou? Apanhei. Isso. Rolei lá. Tive que ir dar E risada. também, coincidentemente, eu nem lembro o nome agora, é Porto Iguaçu? Porto Iguaçu, na Lá- fronteira, é a fronteira, tríplice né? fronteira Fui ali. lá pra... Foi pegar avião lá. Porto Iguaçu não conta. Fui... Foi o quê? Pegar o quê? Pegar avião. Por quê? Aeroporto reformado. O pessoal É? pega avião em Porto Iguaçu e não em Foz do Iguaçu. Porque enquanto você paga, esse é um hack interessante. Se você quiser ir de Foz do Iguaçu para Buenos Aires, R$2.000. Se você quiser ir de Puerto Iguaçu para Buenos Aires, 150, R$200. Ah, e atravessa ali. Não sabia, hein? Ó, Eriksen também. Aprende. Dicas de viagem. Eu fui lá só por conta do cassino mesmo. Tava em Foz do Iguaçu, me falaram que o cassino de lá era melhor do que o da Cidade do Leste. Eu fui lá pra conhecer o cassino. Eu acho que só tem um cassino lá, as Cascatas, né? Ou tem mais coisa? Onde em Porto Iguaçu. É. Porto Iguaçu eu fui porque lá é a tríplice, né, fronteira. Você pega Paraguai, Brasil e Argentina. Então dá pra você conhecer 3 Eu países. ia falar que eu tinha ido somente 2 vezes para Argentina, as 2 em Buenos Aires, mas aí eu acho que eu fui 3, né? Porque Puerto Iguaçu também conta. E esse hack que você falou aí, Eric, você acha muito interessante porque dá para você fazer isso. Já ouvi falar de gente que pega voo da Azul até Tabatinga, cruza a fronteira para Letícia, na Colômbia, e depois vai para Bogotá, San Andrés, no Caribe. Então também acaba sendo, claro, depende de onde você mora no Brasil. O Brasil é muito grande, essa dica que você falou serve mais para quem mora aqui na região. Assim como aquela dica também, se você puder pegar o voo para Tabatinga, tem uma possibilidade também de quando você quiser conhecer San Andrés, né? Eu sei que o assunto é Argentina, mas é uma dica que vale para outros lugares também. Sim, Com sem certeza. dúvidas. Eriksen, você viu lá a famosa rixa que o pessoal fala no futebol entre brasileiros e argentinos? Você viu isso na cidade, quando você foi? Eu acho não. Na minha opinião, eu tenho convicção que existe uma rixa entre brasileiros e argentinos, de modo geral, não só no futebol. Isso no dia a dia, eu sinto até quando eu viajo para outros lugares, encontro argentinos, com raras exceções aí, o contato é natural. Eu sinto isso, mas às vezes as percepções de vocês podem ser diferentes. Cara, eu acho engraçado que existe essa rixa, eu também sinto isso, mas o mais engraçado é que, assim, os párias são eles, porque os chilenos também não gostam deles, então, assim, é meio que ninguém gosta deles, assim, então não é Chile, Brasil, mais amizade, quando é com Argentina, o negócio é diferente. E aquela pergunta que todo mundo vê, né? É barato ir pra Argentina ou é mito? Eu tenho a resposta pronta, que eu morei muito tempo na fronteira com a Argentina, né? Fiquei 8 anos na fronteira, morando na fronteira com a Argentina, 100 quilômetros da fronteira. E essa história de que é barato ir para a Argentina, ainda nos dias de hoje, essa pergunta cai bem. Porque a moeda da Argentina desvalorizou muito, a inflação está altíssima, mas experimenta aí você, turista brasileiro, para Buenos Aires. Os preços estão os mesmos. Vai num restaurante em Porto Madeiro, Uau. está caro igualmente. Acho que isso é um pouco daquela questão, né, de que lugares muito turísticos acabam tendo aí o preço muito mais pro Internacional, público do que para os locais. Você vai em Cancún, no México, Tulum, o preço é de Estados Unidos, não é de México. Acho que o que você falou conversa um pouco com essa questão. Tem muita gente ultimamente que tá indo pra Argentina e leva o real em espécie para fazer a troca lá e ganhar essa diferença do câmbio e baratear mais ainda o custo da viagem. Já ouviu falar disso já? Exatamente. Tem um restaurante muito famoso lá na Argentina que o brasileiro, quando ele vai no Google, né? Agora ele vai no Pod Viagem, né? Vamos consultar a viagem para Argentina, o que eu vou fazer lá. Mas um restaurante famoso lá, Cabana Las Lilas, é onde todo brasileiro vai em Porto Madeiro. Vocês devem ter ido lá. Você vai almoçar lá, 2 pessoas, R$600. Agora, ou há 2 anos atrás, o preço não varia. Então, realmente,
para o turista brasileiro não é barato, né? A Argentina. Eu diria que, pelo que eu tenho visto, você encontra opções muito baratas, mas esses lugares que são bem mais turísticos, acaba que o preço fica meio dolarizado mesmo, não muda muito, mas dentro do país como um todo, claro, existem opções e opções, acho que você deve encontrar coisas mais em conta, mas naquela rota mais turística, aí acredito que tenha menos variação de preços. À noite na Argentina. Calma. Então vamos lá. Rafael, que é baladeiro, e aí? Saiu na balada em Buenos Aires, Rafael? Já sobrou pra mim de novo, hein? Cara, então, a última Fala vez... mais perto A do... última vez que eu fui pra Argentina, eu acho que deve fazer já uns 4, 5 anos já, não sei como é que tá hoje. Mas bebida lá é muito barato. Muito mais barato que o Brasil. Fala combo no geral? Combo dentro de balada. É muito mais barato que o Brasil. E uma tendência que eu reparei lá, não só lá, reparei também no Paraguai, reparei em alguns outros países também, que eles bebem lá o combo champanhe com energético. Aqui no Brasil é muito tradicional vodka, gin e uísque com energético lá. Mas eles compram o combo, vem um champanhe 4 energético e com preço muito, muito em conta. Acho que talvez até a cultura deles lá, nas baladas, pelo menos. No México tem a tequila com energético. Você vai na balada e vem o combo de tequila com energético. Caramba. Esse eu não... Eu já não gosto de energético, então eu ia tomar champanhe e tequila mesmo. Mas você falou de barato, bebida e tal, aí cabe uma analogia, uma comparação, né? Pra você ver se um país é barato ou não, você compara com alguma referência, né? América do Sul, destinos tradicionais para brasileiros. Santiago, Montevidéu, Buenos Aires. Buenos Aires ainda é mais barato, no meu ponto de vista. Santiago é o mais caro disparado. Montevidéu vem em segundo colocado. Buenos Aires terceiro. Mas eu quero responder a pergunta da balada também. Bora? Quem que vai me perguntar? O que você acha da noitada? O que você acha da noitada? Primeiro eu quero deixar claro pra galera que eu gosto de noitada, mas eu não sou inimigo do fim e eu não gosto do hábito que os argentinos têm de chegar na balada 2, 3 da manhã. Pelo amor de Deus, né, galera? Eu gosto da balada de tarde, aquele pôr do sol ali. Sunset. Os caras saem pra jantar 10 da noite, eu já tô morrendo de fome. Aí depois fica resenhando pra chegar na balada 3 da manhã e ir embora 7, 8 horas. Pelo menos pra mim, a Argentina não é o lugar de rolê, porque eu não sou inimigo do fim, mas gosto de noitada. E pra você? Boa. Sabe E Eric, você não falou da balada lá? Você que é o baladeiro da turma? Comenta aí. Eu sei que você tá... Olha a edição depois, o PIN. Eu tô sentindo que você quer contar alguma história. Eu não vou me defender. Coçando. Na verdade, eu sei que sou convidado aqui, convidado não dá muito palpite, mas acho que todo mundo deveria responder essa pergunta. É verdade. O que você acha da noitada na Argentina, em Buenos Aires? E depois você. Sem papas na língua. Eu fui numa Botaram o Rafa na fogueira aqui, ele ficou todo exatamente. meio assim. Agora... Fiquei deslocado, agora vejo o Eric. Vamos lá. Eu fui numa balada que agora tá bem famosinha em Buenos Aires. Ela é em um metrô. Uptown. É a balada Sensação de Buenos Aires. Ela fica como se fosse numa estação subterrânea de um metrô. E você entra como se estivesse entrando. Você tem a sensação que você está entrando numa cabine de metrô. É bem bacana. Mas o que você vai encontrar lá? Aquelas mulheres que elas estão com um coturninho, padrão, né, das argentinas, e uma mochilinha nas costas, dentro da balada. Você já deve ter visto isso, né? Então, assim... Eu acho que eu tava com sono, porque quando eu saí já era 3 da manhã, então não sei. Não bebo já, não lembro. Então. Mas assim, definitivamente não é o local que o brasileiro vai atrás de festas. Ponto. Falou tudo. Vamos lá, continuando. Vou pro Norton, que viaja sempre, que falou muito. Continuando nada, falta você responder. Não, eu fui. Foi engraçado, eu fui 2 vezes. A primeira era estudante. O estudante era quebrado, eu lembro direitinho, não tinha dinheiro pra nada. Fomos pra Foz do Iguaçu e fomos pro Paraguai, não tinha dinheiro pra nada. A gente deu um pulo, essa primeira vez em Porto Iguaçu. Aí a segunda vez eu fui pra Buenos Aires, mas a gente rodava tanto durante o dia. E é o que você falou, a balada começa muito tarde. Você foi acompanhado? Não, fui com 4 amigos e a gente foi pra pegar balada. O objetivo era, por causa do voo, tinha um voo barato direto, a gente falou, vamos ficar o final de semana. Acabou que a gente ia pro La Cabreira, La Lilas, ficava comendo carne pra caramba, tomando vinho Morgava. e morgava, não conseguimos. E o objetivo era balada. Você vê que não é uma cidade de balada. Mas eu não entendi uma coisa, você era estudante, quebrado... Não, a primeira. A segunda não. Quem é estudante não vai no Cabreira e nem no Las Lilas. No segundo foi. Não, na primeira. Ele foi lá no Paraguai. Na primeira em Porto Iguaçu só. E no Paraguai. Eu fui nessa balada na faculdade também. Era Diferente. Cuba Libre o nome. Acho que você foi nessa. Se você lembrar o nome, foi... Quebrado. Eu lembro que depois pro outro episódio, a gente foi pro Paraguai fazer compra, a gente foi passado pra trás, uma comédia. Chegou no Paraguai, comprou pendrive e camisinha musical. Compramos... Tá entendendo? Ele entende do assunto, tá vendo?
Eu lembro direitinho que foi aquela época que comprava CD e gravava música em CD, vocês lembram? Claro. E aí o colega comprou uma pilha de 6 CDs, o primeiro e o último era verdadeiro, o do meio era... Não, do meio era tudo depois falso. vai ter um podcast Paraguai, também vou passar pra trás demais. Paraguai tem várias histórias. Galera, millennials estão assistindo isso, o CD era onde a galera escutava música antes. Tá? Depois você pesquisa aí na internet. Mas vamos lá, continuando. Nordo, você falou que fica um pouco muito em Airbnb, né? E lá na Argentina, você lembra se foi Airbnb? Nessa época eu acho que não... Na verdade, Era naquela tanto. época, a primeira vez que eu fui pra lá, eu fui em Buenos Aires 2 vezes. A primeira eu fui com a minha mãe e fiquei em hotel. Na segunda eu fui com amigos e a gente ficou no Airbnb sim. Agora eu não lembro muito bem de valores, porque faz bastante tempo isso. Mas eu queria aproveitar para dar uma dica pra galera que tá assistindo a gente aqui, porque... Bom, nós todos aqui somos viajantes, gostamos de conhecer vários países, né? E existe uma maneira de você ir de Buenos Aires para Montevidéu que eu acho muito legal, pegando o ferry, tá? Tem um ferry que dura mais ou menos aí 2 horas e sai de Buenos Aires para Colônia del Sacramento, no Uruguai, e de lá você tá, acho que 1 hora e meia de Montevidéu, talvez um pouco mais. Faz um tempo, como eu falei, faz quase 10 anos que eu fui a última vez. E vice-versa, né? Então você pode conhecer Montevidéu e na sequência Buenos Aires pegar esse ferry, ou conhecer Buenos Aires e depois ir para Montevidéu. Então uma dica legal. E Colônia del Sacramento no Uruguai é uma cidadezinha que não tem muita coisa para fazer, mas vale passar um dia porque tem uma arquitetura legal, uma cidadezinha bonita. Esse meio de transporte para ir de Buenos Aires para Montevidéu é o famoso Buquebus? Esse mesmo, Perfeito. Buquebus. A gente tá falando muito de Buenos Aires e tal. Já foram pra outra cidade além de Buenos Aires ou não? Eu ainda não, mas quero conhecer El Calafate, Ushuaia ali, a Terra do Fogo, né? Visitar as geleiras, mas ainda em stand-by. Também não conheço nem Córdoba, nem Mendoza, destino famosíssimo pro brasileiro. Córdoba, Então, todo mundo fala cidade universitária. Tem muita balada, muito... inclusive, Córdoba é a terra do famoso jogador de futebol da Argentina, né? Eu ia falar isso. Que metralharam há pouco agora a loja dele lá. A restaurante da mulher dele, alguma coisa. Isso eu não sabia. Córdoba é uma cidade um pouco violenta aí. Pelo que... Eu fui há mais de 10 anos atrás também, fui para Bariloche, Patagônia. Experiência também única. Foi a primeira vez que eu esquiei, né? Tentei aprender. Tentou esquiar? Tentou. É a primeira vez que ele comeu neve, pessoal. É isso que quer dizer. Rapaz, o trem foi feio. Não lembro como é que é hoje lá, mas você aprendia a fazer o básico ali no chão ali, e depois que o professor via que você estava mais ou menos pegando, ele te dava apto para você tentar Soltava subir lá. naquele primeiro nível. Vai. E aí ele só falou, pode ir agora. Vai, naquele passarinho. primeiro nível ali. E aí, Agora a gente vai descobrir se ele vai arrotar a picanha e falar que fez lá o snowboard ou se ele vai contar a verdade que ele caiu. quando eu estava no chão, ele falou, você tá muito bom pela primeira vez e tal, tô até me surpreendendo que é a primeira vez e tal. Vai naquele primeiro nível. E aí eu subi na cadeirinha para poder esquiar. Eu achava até então, nunca tinha subido, que a cadeirinha ia parando nível por nível. E aí, na hora que passou no primeiro, você tem que saltar da cadeirinha. Você ficou. Em cada ponto. Você continuou. Então, eu travado ali. Essa dica é importante. Não vai parar. Passou no segundo. Você não parou. Passou no terceiro, quando estava chegando quase no final. Você Eu via que desceu. não parava. Não, eu falei que não tem como, eu tive que saltar. Aí segurei Era uma mais- bandeirinha, rapaz. Cara, eu teria ficado lá dentro esperado ele voltar pro primeiro. O problema. Então, mas lá no final, a cadeirinha ela trava e volta sem. Você tem que saltar no nível. Não, mas que eu você voltava sozinho lá pra base e depois pegava de novo pra ir pro primeiro. Na hora não da descia no adrenalina quarto, do mas nem a pau. desespero, você não pensa em nada. E na hora que eu fui vendo que o trem já tinha fudido, eu já tava quase lá em cima, eu saltei e tava num frio. Eu tava sem touca, sem luva, porque lá embaixo não é tão frio assim. Quanto mais você vai subindo, Sim. então chegou num ponto lá que eu tava sem luva, sem touca. Quando eu olhei para baixo, e aí eu fui tentar devagarzinho e tentar freando. Não vai. Pá, pá, Tem pá, que, pá, você tem que jogar no chão. que perdi uns 20% do meu cabelo congelou e com a batida que eu fui virando, foi quebrando. A ponta dos meus dedos ficaram tudo roxo, foi um perrengue. Mais de 10 anos atrás, até uma dica pra quem for, não suba lá enquanto não tiver muito craque mesmo, viu? Dica importante, galera. Dica importante. Fiquei traumatizado com isso aí. Até para finalizar aqui, muita gente me fala que queria conhecer o Ushuaia, que dizem que é bonito, Bariloche, só que eu já tentei gostar do frio, já tentei esquiar, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram difícil. várias vezes. Eu acho que o frio ele incapacita muita coisa, muita viagem, então já tentei ir, então quando eu tenho que escolher, muitos amigos falam, vamos para Bariloche, eu falo, não, vamos para Ibiza. Eu prefiro esse tempo ir para um lugar calor, porque o frio mesmo incapacita, por exemplo, você não pode sair para a rua, você machuca. Eu tenho vários amigos cirurgiões que já
rompeu o ombro, rompeu o tornozelo, rompeu o joelho por causa disso. Então, eu já out. Você não adianta me chamar para frio que eu não vou. E aqui nós temos um convidado nosso aqui que foi morar no sentiu o verdadeiro frio do mundo mesmo. Foi morar na Rússia. O papo não é Rússia, é Argentina, mas aí ele tem um hack interessante. Eu tenho que lembrar qual que é esse hack que eu te falei aí, mas assim, eu odeio frio, concordo com ele. odeio. Pra que eu vou aprender snowboard se eu posso aprender a surfar? Isso. Eu prefiro engolir água salgada que comer neve, né? Mas assim... A ideia é essa. Prefere ir para Havaí, para Croácia, exato, Tailândia. Meu negócio é destino de verão, então até mesmo quero conhecer o Ushuaia, o Calafate, mas depois. Mas pra mim, experiência. Eu curto muito conhecer, não toda vez fazer. Não, Eu sim, tava com lá, certeza, fazer com certeza. experiência. Não, Mas é porque... eu fiz snowboard uma vez só na vida e da maneira mais Nutella que vocês podem imaginar. Qual que foi? Artificial, neve artificial. Dubai. Mall of Emirates. Até lá em Gramado tem também. Gramado. Tem um parque lá A também. maneira mais Nutella Você possível. fez dentro do Dubai Mall? Não, Dubai Mall tem o aquário, é no Mall of Emirates. Ok. Lá que tem a pista de snowboard, que é uma rampa, deve ser nível meio, não sei. Mas graças a Deus que eu encontrei alguém, enfim, que tem a mesma opinião de frio que eu. Porque eu sempre falo, eu não gosto de frio, não vou por quê? Ao mesmo tempo que você está no frio, você pode, como você falou, vai para o Havaí, você vai para a Croácia, você vai para um destino de verão, uma praia. Aqui é muito melhor, na minha opinião. E geralmente quem fala, eu gosto de frio, chega lá, passa frio, e realmente ele não gosta do frio, ele gosta de tirar a foto no frio. É que, infelizmente, tem alguns rolês que você precisa ir no frio. Por exemplo, um Islândia. dos lugares mais frios que eu já fui foi Murmansk, no Ártico, na Rússia, porque eu queria ver a Aurora Boreal. Sim. Não tem como você ver a Aurora Boreal Tem no como verão. você escapar. A própria Islândia, ela é fria, mas se você for no verão, você vai pegar uma outra atração natural que eu acho sensacional, que é o sol da meia-noite, né? As White Nights, as noites brancas, que... Qual que é a temperatura? Eu fui agora, eu não sei nem qual que Menos era. 10. Você foi agora? 4 meses atrás, mais ou menos. É, não, você pegou. Você não tava no. Porque se você for Peguei mais 0 ou graus menos de em média. junho, julho, você vai pegar, sei lá, 10, 15 até 20 graus, mas você vai ver o sol da meia-noite. Então você não. Na verdade, você não vê noite. Eu peguei a média de 0 graus. Que nessa região do mundo você tem aí 40. Pelo menos na Rússia, no lugar que eu fui ver a Aurora Boreal, no verão eles têm 40 dias sem noite e no inverno eles têm 40 dias sem ver o sol. E quando eu tava lá, tinha acabado. Eles até comemoravam lá, tipo, a volta do sol. Só que a volta do sol, eu fui acho que uma semana, 2 depois. Nascer do sol 11h30 da manhã, pôr do sol 2 da tarde. Era desse jeito. Comemorar na Murmansk e diferente. Irkutsk são uma das cidades mais frias do mundo até, né? Murmansk é bem mais. Porque Irkutsk ainda tá numa latitude ali próxima, não tá tão... Agora, Murmansk é 2 horas de voo ao norte de Moscou. Já é no Círculo Polar Ártico e a maior cidade do Ártico também. Agora eu fiquei curioso porque você falou que eu tinha o hack lá, que eu provavelmente tenho mesmo, mas quero lembrar qual que é. Na verdade, não foi nem um hack. Você colocou pra mim que a tua vontade era morar e sentir o verdadeiro frio do mundo. Sim, porque quando eu tava na faculdade... Eu estava estudando na USP, eu fiz aqueles work and travel, aquele negócio que você paga um dinheiro para trabalhar para recuperar o dinheiro que você pagou. É basicamente isso. Mas vale a pena pelo inglês, né, e pela experiência. Agora, eu fui morar no sul dos Estados Unidos no inverno, que pra gente as férias maiores da universidade são no verão, né? Tipo dezembro, janeiro, fevereiro, que pra eles é o inverno. Então, assim, você meio que se quer pegar 3 meses lá, você tem que ir no verão do Brasil e no inverno de lá, se você está na faculdade, né, estudando e não quer trancar nem nada. E como eu morei no sul dos Estados Unidos, eu peguei o inverno de 5 graus, 10 graus. Eu falei, pô, não vi neve ali assim, vi em Nova York depois, mas assim, naquele momento ali eu não fiquei um tempão lá, não vi neve. Eu falei, cara, eu não gosto de frio, mas eu preciso de uma experiência, tipo, real de frio. Aí fui morar em Moscou 3 meses. E aí sim. No inverno. No Literalmente. inverno. Peguei 2 vezes menos 30. E a primeira vez que eu peguei menos 30 foi engraçado, que eu falei assim, cara, essa é a menor temperatura que eu já, tipo, vi na vida. Tava dentro do apartamento, mas falei, vou botar uma roupa aqui só pra... O pezinho. Só pra ver o que é, né? Saí, vi que, cara, não dá. Mas eu passei mais frio em Murmansk, porque lá tava menos 25, menos 24, ou seja, um pouco mais quente. Só que lá eu tava batendo perna, né? Tava fazendo turismo. Cara, começa a formar gelo aqui nos cílios. O nariz dói, o pé dói. Não recomendo. É melhor o calor. Mas olha, desse bate-papo aqui, William, antes que a gente finalize esse episódio, falando sobre a Argentina, sobre a Rússia, a gente vai passeando pelo mundo, né? Mas realmente somos resultados das viagens que fazemos e das pessoas que convivemos.
Isso é... E dos livros que E lemos. do livro. E você que está aí, me fala qual país que você gostaria de ver uma resenha, aquele que você tem mais curiosidade de conhecer, para que essa galera super especial possa trazer aqui mais um episódio para você. Tá feito o corte. Então, para finalizar, quero complementar uma ideia, uma dica que o Norton deu, que é bacana, eu falo isso muito para as pessoas. Tem lugares de frio que não tem como você fugir. Você vai ter que ir lá para viver a experiência do frio. Ushuaia é um deles, Bariloche, não tem como você não vai ver a experiência lá. Mas tem lugares, por exemplo, vou dar um exemplo, Nova York. Já fui nos dois tipos. Fui em Nova York verão, bermudinha, que eu gosto de andar ali, tênis, e fui no frio extremo, que eu não consegui fazer praticamente nada. Não dá para você andar na Quinta Avenida. Então, você vai no mesmo lugar, em duas estações diferentes, é bonito lá o frio, tirar a foto, mas é rapidinho ali, você não consegue. Dói, agora você falou, a orelha, o nariz, você tem que ir muito bem preparado. Então, eu falo para as pessoas, vivencia o frio, a experiência, mas prefira lugares, o mesmo lugar no verão. Vou dar um exemplo, eu fui agora no Japão, foi legal a experiência do Japão, mas estava extremamente frio, estava 0 graus. Então a gente queria ir no Monte Fuji, não teve como ir, estava fechado, ia tirar uma foto, estava nublado, estava tudo ruim. Você tinha que sair todo agasalhado, não aproveitou o verão como se fosse o verão do Japão, de bermudinha ali. Então incapacitou um pouco e limitou a viagem. Então uma dica para quem está nos assistindo, já viveu a experiência do frio? Escolha o país em épocas de Eu verão. vou até além. Escolha, assim, prefira o calor, né? Pode ser que você prefira frio. Agora, certamente você não vai preferir a estação chuvosa. Então, muitos lugares do mundo têm a estação um pouco mais seca e a estação chuvosa. Eu evitaria ao máximo ir na estação chuvosa. Você pode até encontrei uma mega promoção para Tailândia em agosto. Época das monções. Você vai pegar muita chuva, será que vai ser tão legal? Então, é algo para se pensar também. Muita gente não vê isso, igual você falou, vê preço de passagem. Mal sabe ele que pega turista, porque passagem para Tailândia está lá, R$2.000. Vai todo mundo de cheio, não pesquisou, vai só chover, perdeu o rolê. Exatamente. Acontece isso muito em Cancún, às vezes a pessoa pega um furacão que não dá para também, às vezes, prever muito, mas acaba acontecendo. Show de bola. Então, para finalizar, vamos agradecer a presença do Rafael de Goiânia, Eriksen de Brasília e o Norton do mundo, né? Ele é Brasil. Ele é do Brasil. De Belém, morando em São Paulo. Excelente.